Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no nosso canal. Vamos, como sempre, iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa que tem os seus trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E eu estou sempre lembrando aqui a vocês, porque quem estiver passando por perto, quiser conhecer a casa, quiser refletir conosco sobre temas relacionados à nossa doutrina espírita, será muito bem-vindo. É só chegar para conhecer. E também às quartas-feiras, das 19 às 20 horas, de forma presencial, nós temos o nosso estudo das obras básicas do Espiritismo, que nós temos aqui nesse formato e lá também com o nosso grupo, que também, quem estiver passando por perto e quiser conhecer, vir estudar com a gente, será um enorme prazer recebê-los. Então vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e nós já alcançamos o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E dentro desse capítulo 9, nós estamos no item que trata sobre os anjos da guarda, os espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então, Kardec sistematizou, organizou o Livro dos Espíritos em 4 partes, ou 4 livros. Nós estamos no livro 2º, cada parte em capítulos. Nós estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e dentro dos capítulos, ele separou em itens, para tratar de temas específicos. E nós estamos no item que trata sobre os anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E já alcançamos a pergunta número 496. Quem está chegando aqui agora, vai lá no canal, assiste os outros vídeos para poder continuar aqui com a gente. Então, vamos lá, a pergunta 496, que Kardec faz aos espíritos. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo o bem, pode lhe fazer o mal? Lembrando que a tradução que eu leio aqui com vocês é de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem, ok? Então vamos lá. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo o bem, pode lhe fazer o mal? Então, assim, aquele espírito que tem a responsabilidade, a missão, como está dito aqui, de acompanhar, de zelar, de orientar por uma determinada pessoa, de um outro espírito que está encarnado, que seria o anjo guardião, o espírito protetor desta pessoa. Ele não mais estando fazendo isso, acompanhando, ele deixou essa tarefa. Ele pode
fazer o contrário, fazer o mal a esta pessoa que antes ele protegia. É isso que Kardec está querendo saber. Ele era um espírito protetor, protegia, zelava, era um anjo da guarda daquela pessoa, deixou de fazer isso. E aí ele pode fazer o mal para esta mesma pessoa? Resposta dos espíritos. Os bons espíritos jamais praticam o mal. Permitem que o faça aqueles que lhe tomarem o lugar. E então o homem acusa o destino dos males que o oprimem. No entanto, a falta é de si mesmo. Ou seja, os espíritos já disseram que para ocupar esse lugar de anjo da guarda, de um espírito que vai ser responsável de conduzir, de orientar, de zelar por outra pessoa, ele tem que estar numa condição mais elevada do que aquele que ele vai tomar conta, aquele que ele vai zelar, proteger, cuidar. Então significa que já está numa condição espiritual, no nível de aprendizado mais avançado, que vamos dizer são espíritos que já estão classificados na segunda ordem, bons espíritos. E bons espíritos não fazem o mal, já ultrapassaram esse lugar, já não estão mais nessa condição, porque já integraram habilidades, já fizeram os seus processos internos de transformação, que esse tipo de comportamento para eles não cabe mais. Não fazem mais isso. Já fizeram, porque na escala evolutiva todos nós passamos, né? De simples e ignorante a angelitude. Mas eles não estão mais nessa condição que isso, ou seja, o seu nível de ignorância já foi ultrapassado. O seu nível de ampliação de consciência não permite mais que esse tipo de coisa seja algo que esses espíritos pratiquem. Então, jamais praticam o mal, porque já ultrapassaram desse lugar. Agora, eles permitem que o faça, ou seja, se outra pessoa quiser fazer o mal para aquele que antes era o seu protegido, ele vai permitir. Até porque ele, nesse momento, não está mais nesse lugar, nessa tarefa. Então, permitem que eu faça. Aqueles que lhe tomaram o lugar, ou seja, porque quando o espírito protetor diz, bom, Sandra Nair agora não está querendo nada, né? E tem que ser respeitado o livre-arbítrio. E como eu não quero, eu estou resistente, eu estou reativa a tudo que o meu espírito protetor, meu anjo da guarda está querendo me auxiliar, ele se afasta. Ele se afastando, vão vir outros ocupar esse lugar. Só que esses outros que vão ocupar esse lugar por esse comportamento meu, por essa escolha minha, não serão um espírito protetor nem um bom espírito. Então, esses sim que vão tomar o lugar desse que queria o meu bem se afastou, esse sim pode praticar e fazer esse mal. E aí, o que é que os espíritos dizem? Então, esse encarnado vai dizer assim, que tudo que vai lhe acontecer, todos os males, todas as adversidades, é o destino que que foi traçado para mim, que me oprime essa vida. Mas os espíritos encerram a resposta dizendo, no entanto, a responsabilidade, a falta, não é nem do espírito protetor que se afastou, nem daquele outro que não quer nada de proteção que veio para o lugar. A responsabilidade é minha, é de si mesmo. Fui eu que não tive a condição, através da minha escolha, do meu esforço,
de manter aquele que me ajuda próximo e afastar aqueles que querem me prejudicar. Então, a responsabilidade é sempre nossa, porque nós já vimos aqui todas as respostas anteriores que os espíritos deram ao que Kardec perguntou sobre espírito protetor, sobre anjo da guarda, que eles não vão fazer o nosso trabalho, eles vão nos auxiliar, nos proteger, nos inspirar ao bom caminho, às melhores ações, para que nós possamos fazer melhores escolhas, mas o trabalho final é sempre nosso, somos nós que temos que atuar. Lembra do desenho animado que fica o diabinho de um lado, o anjo do outro? Os dois estão aqui. Quem faz a escolha de quem vai dar ouvido somos sempre nós. Então, a falta é de si mesmo. Então, respondendo a Kardec sobre seu espírito protetor, quando ele se afasta, não mais protegendo aquele, ele pode, ao contrário, inverter isso, fazer o mal. Resposta dos espíritos: os bons espíritos jamais praticam o mal. Permitem que eu o faça àqueles que lhe tomarem o lugar. E então o homem acusa o destino dos males que o oprimem. No entanto, a falta é de si mesmo. Então, as dificuldades, as experiências desafiadoras que estão vindo são criadas por nós mesmos, pelo nosso campo pessoal. Ok? Então, vamos à pergunta 497, em que Kardec vai dizer: o espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que poderia lhe querer o mal? Aí já é outra. Na anterior, se o espírito protetor, ao deixar de estar nesse lugar de proteger, se ele pode fazer o contrário, prejudicar. Não, espíritos bons, espíritos não praticam o mal. Agora ele quer saber, e ele pode deixar que aquele a quem ele protege, a quem ele zela, o seu protegido, ficar sobre a influência de outro espírito que não é um bom espírito e que pode lhe prejudicar, que tem essa intenção? Ele pode deixar que esse outro espírito fique próximo, se aproxime, tente interferir? Já é outra pergunta. Já é outra situação. Vamos ver o que é que os espíritos respondem. Há a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons, mas se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. O bom espírito encontrará, talvez em outro local, uma boa vontade a ser ajudada e que aproveita, aguardando o momento de retornar junto ao seu protegido. Então, assim como existem os bons espíritos, como existem todos aqueles que se unem, se organizam para nos auxiliar, aqueles que não querem, aqueles que ainda por ignorância querem prejudicar, querem fazer vingança, querem destruir, eles também se juntam nesse propósito. Assim como existe o propósito para o bem, existe o propósito também de unir-se para prejudicar. Então, os espíritos estão dizendo, esses espíritos, eles se unem para neutralizar a ação dos bons espíritos, ou seja, eles fazem uma força-tarefa para ir influenciar aquele que o anjo da guarda, o anjo protetor, o bom espírito, aquele que está zelando por nós, eles vão fazer uma força-tarefa para influenciar ele agora. Mas, de novo, se o protegido quiser. Lembra da resposta 496? A falta é de si mesmo, a responsabilidade é sempre nossa. Se nós tivermos a determinação, a força, a vontade, o nosso desejo realmente de melhorar,
de vencer as nossas dificuldades, as nossas experiências aversivas, entendendo que tudo é a serviço do nosso crescimento, do nosso aprendizado, nós estaremos dando força àquele que nos protege para nos blindar dessa má influência. Agora, se isso não acontece, se a gente não tem essa disposição, essa vontade e quer esperar que apenas o nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, resolva, tire essas interferências, nos proteja, não deixando que ninguém venha nos atormentar, nos apurrinhar, como diz aqui nós baianos, aí o trabalho fica só para ele, né? Então, quando é assim, ele às vezes se afasta, porque vai procurar em outro lugar alguém que nesse momento tenha essa boa vontade e eles vão direcionar esse cuidado, essa atenção para essa outra pessoa. Ah, então ele abandonou o seu protegido? Não, é porque ele está vendo que naquele momento é ineficaz a sua ação, porque nós não estamos dando a eles elementos para nos ajudar. E eles não podem fazer o trabalho por nós. Então, eles se afastam porque pode ter outra pessoa que esteja com essa disposição, com essa vontade, e eles vão direcionar para essa pessoa esse auxílio, essa ajuda, aguardando. Olha que não foi um abandono. Aguardando o momento de retornar junto ao seu protegido. Então, quando eles sentir, quando eles perceberem que nós estamos de novo com aquela disposição, com aquela vontade de ser auxiliado, de ser protegido novamente, eles retornam para nos auxiliar. Então, nesse momento, retornam ao seu protegido. Então, vamos lá de novo a resposta. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que poderia lhe causar o mal? Pergunta de Kardec e resposta dos espíritos. A união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. O bom espírito encontrará, talvez em outro local, uma boa vontade a ser ajudada e que aproveita, aguardando o momento de retornar junto ao seu protegido. De novo, só depende de nós, só depende de um pouquinho assim, um centésimo da nossa boa vontade, eles retornam na mesma hora para nos proteger, para nos auxiliar. Pergunta 498. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido extraviar-se na vida, é por incapacidade para enfrentar os espíritos malévolos? Quer dizer que se o protegido, por mais que ele auxilie, for por caminhos equivocados, fizer escolhas equivocadas, extraviar-se do bom caminho, isso é porque o espírito protetor, o anjo guardião, foi incapaz de enfrentar espíritos malévolos que estavam interferindo? É isso que Kardec quer saber. Resposta dos espíritos. Não é por incapacidade, mas porque ele não o quer. Seu protegido sai das provas mais experientes e habilitado, e ele o assiste com os seus conselhos por meio dos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, não são sempre ouvidos. Não é senão a falibilidade, o desleixo ou o orgulho do homem que dá força aos maus espíritos. Seu poder atua apenas sobre os que não lhes opõem resistência. Então, não é por incapacidade do espírito protetor, do anjo guardião.
mas porque ele vê que naquele momento a sua interferência, o seu auxílio não está tendo eficácia nenhuma, porque aquele seu protegido está completamente fechado ao seu auxílio. E quando ele permite, então deixa lá, é isso que ele quer, vamos lá. Que esses espíritos possam estar próximos àqueles que não desejam o seu bem, é para que, a partir dessa experiência, se ele escutar os seus bons conselhos, através dos pensamentos que ele vai sugerir, ele pode se sair melhor, mais forte, mais determinado. Mas, se ele não quiser, infelizmente, se ele não ouvir o anjo guardião, o bom espírito, o espírito protetor, não vai poder fazer nada. Então, é a falibilidade, é essa capacidade ainda de falir, de cometer falhas, assim como o desleixo, como ele diz, o orgulho, é que vai fazer com que esses espíritos que se aproximam querendo prejudicar, eles ganhem força, porque eles se alimentam disso, do nosso orgulho, da nossa fraqueza, da nossa falta de força de vontade, da gente imprimir uma força maior ao nosso desejo, à nossa disposição. Eles se alimentam disso para ganhar força e intensificar a sua interferência, intensificar o seu desejo de nos prejudicar. O seu poder atua apenas sobre os que não lhes opõem resistência. Ou seja, tanto os bons espíritos, né, os bons espíritos só podem nos auxiliar se nós abrirmos para que eles possam se aproximar, nos inspirar, nos aconselhar. E só vai ter força se tiver essa abertura nossa para esse caminho. Da mesma forma, o poder daqueles que querem nos prejudicar só é fortalecido se nós mantivermos pensamentos e sentimentos de orgulho, de desleixo, de egoísmo, de preguiça, de falta de vontade. É isso que dá força. Ok, meus amores, vamos ficar por aqui. Tem bastante reflexão aqui para a gente fazer até a próxima semana, porque é claro que eu espero vocês aqui na semana que vem. Vamos orar? Querido e amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.